Boa noite, eu sou o Cunha, trabalhador espírita vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar, trabalhador voluntário. Tenho alegria hoje de estar aqui buscando a minha comunhão com esta família, que é a família do Caminho do Evangelho. E para isso, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe a todos, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos envolva em muita paz, em muita luz e em muito amor. O tema escolhido para esse momento, ele está no capítulo número 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele trata do tema da caridade, que é uma das bandeiras que todo espírita carrega, que fora da caridade não há salvação. Toda a estrutura do movimento espírita, toda a estrutura da doutrina espírita está assentada, alicerçada no amor a Deus, no amor ao Cristo, no amor ao próximo, no amor a si mesmo. Não existe verdadeiro progresso espiritual sem a caridade, sem o amor. No item 6 e 7 desse capítulo, nós vamos ver ali que o Allan Kardec ele vai trabalhar o assunto necessidade da caridade segundo São Paulo. E é impressionante, quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele descreve a vida do apóstolo Paulo antes do Cristo e depois do Cristo, depois da sua conversão ao cristianismo. Mas o que impressiona assim muito é a profundidade da compreensão que o apóstolo Paulo alcançou sobre o tema da caridade. Ele alcançou uma compreensão tão profunda que nos encanta. E deixou escrita na sua primeira epístola aos Coríntios um poema que é considerado que é um dos poemas mais lindos escritos até hoje, quando ele fala sobre a caridade. Então, quando a gente começa a ler esse poema, refletir sobre ele e sentir, que é muito importante isso, né? Ler é muito fácil, refletir dá trabalho, mas sentir dentro da gente o que ele está tentando dizer, a gente é envolvido numa vibração que nos emociona e nos sensibiliza. E sentimos um desejo muito grande de compreendermos melhor a questão da caridade. Ele diz assim, olha só o alcance do apóstolo Paulo. Ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, imagine alguém que dominasse todos os idiomas, todos, impressionaria, né? E ainda falasse a língua dos próprios anjos. Então imagine alguém que falasse todos os idiomas e ainda conseguisse falar o idioma dos anjos. E ele diz assim: se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Pessoal, uma das grandes tentativas nossas, talvez um dos maiores investimentos que nós façamos com nossos filhos, com a nossa vida, é o investimento intelectual. Nós percebemos hoje que os indivíduos inteligentes são os indivíduos que mais prosperam. Não necessariamente todos, né? Porque tem que aliar o trabalho, a perseverança, a persistência ao desenvolvimento intelectual. Mas como nos impressionam as pessoas inteligentes? Mas para a realidade cristã, se você desenvolve todo um intelecto, se você adquire muita inteligência, mas isso não está impregnado, assentado, alinhado no amor, não é nada, ou muito pouco.
E ele fala mais, ele fala assim, ainda quando tivesse o dom da profecia. Imagine você poder profetizar, falar sobre passado, presente, futuro. Que você pudesse penetrar todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Então imagine um homem que consegue falar sobre passado, presente e futuro e ainda tivesse o domínio da ciência. Seria um homem notável, não? Mas o apóstolo Paulo diz assim: ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, filosofia, profeta, ciência e fé, mas se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, imagine você voltando ao mundo espiritual e disse: eu dei minha vida, eu dei tudo que eu tinha. Mas a espiritualidade vai olhar para você e ver se você tem luz ou não. Se você progrediu no campo do amor, então você pode ter feito tudo isso e desencarnar e não apresentar as vibrações do amor. E aí ele vai descrever o que é a caridade. Então, e ele diz assim: a caridade é paciente. Você já viu uma pessoa caridosa, irritada? Tá, a gente tem que ter paciência. Qualquer causa que a gente abrace, qualquer situação, nós vamos ter que caminhar. Nós vamos ter que andar juntos. E tem que ter muita paciência. A caridade é branda. A caridade, ela sempre deve estar alicerçada na paz. Quem deseja lidar com a sua vida e com as situações, as circunstâncias da sua existência, vai ter que aprender a resolver todos os seus problemas pelo bem, sem ferir, sem machucar. E é benfazeja. Então, quem é caridoso está sempre preocupado com o bem que faz. O que fala, o jeito que olha, o jeito que ouve, o que faz na vida, se o resultado disso é o bem ou a ausência do bem. É um compromisso grande, né? Ele fala: não é invejosa. Você consegue imaginar uma pessoa caridosa e invejosa? Depois eu vou exemplificar isso daí. Não teme, não se precipita, não se enche de orgulho, não desdenha, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma. São palavras de Paulo de Tarso. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E aí ele finaliza dizendo assim: destas 3 virtudes, que seriam a fé, a esperança e a caridade, permanecem, são importantíssimas. Mas dentre delas, a mais excelente é a caridade. Então você pode conquistar 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, mas a excelente, a de excelência ainda é a caridade. Isso está lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 18, versículos 1 a 7 e 13. Então tá bom. Quem tá hoje, né, ouvindo pela primeira vez uma explanação, uma exposição evangélica, já é convidado ao estudo e já é convidado à prática do bem. Não importa o palestrante, não importa a região do país, a cidade, o centro espírita, todos os divulgadores do espiritismo
na nossa fala, nós sempre estaremos fazendo dois convites, todos nós. Os que sabem mais, os que sabem menos, os que têm mais facilidade, mais dificuldade. Há sempre dois convites nas nossas falas. Um é o convite ao estudo. Nós somos convidados a estudar, a aprender sempre. E nós somos convidados à prática do bem. Ouviu a primeira palestra hoje? Já está sendo convidado. Vamos estudar, vamos trabalhar para o bem. A questão, e a gente pode até aceitar isso com muita facilidade, né? E dizer assim, olha, eu quero ser um homem do bem. Eu quero ser um homem caridoso. Eu quero ser rico de sentimento, eu quero aprender a amar. Mas ainda isso não jorra com facilidade dentro da gente. Então, quem convive dia a dia com a gente vai percebendo que nós estamos muito distantes de verdadeiramente sermos um homem de bem. E aí a gente fica refletindo, poxa, quais são as travas que eu tenho? Por que me é tão difícil? E tem uma coisa assim, e a gente vai encontrar a solução sempre no autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, identificando minhas travas, identificando minhas más tendências ou boas, as minhas dificuldades, e me propor aí vencendo-as uma a uma, com calma, com paciência, com tranquilidade, com o tempo. E o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo número 163, ele tem uma mensagem intitulada assim, O Irmão, que ele vai trazer algumas reflexões sobre essa fala de Paulo de Tarso. Ele inicia assim, uma frasezinha, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa e não trata com leviandade, não se ensoberbece. É a frase de Paulo. E o Emmanuel vai dizer assim, olha só que interessante. Porque se eu me proponho a ser um homem de bem, eu vou me tornando um homem de bem a partir do momento que os meus sentimentos vão melhorando, que é algo interno. Então, eu tenho que ir observando assim, minhas falhinhas, meus errinhos, para eu ir corrigindo. O que fortalece o sentimento do amor dentro de mim, ou o que me engana, que me ilude, às vezes até me enfraquece. E o Emmanuel é muito sincero, muito franco, mas é uma franqueza amorosa, e a gente tem que enxergar nessas frases, nessas colocações, o amor compreensão. Então, o que nós vamos tratar a partir de agora não é para criticarmos, mas é para desenvolvermos um amor compreensão, compreendermos amorosamente, com paciência, com calma. E o Emmanuel diz assim, com muito carinho e com muito respeito, tá? Muito importante. Ele diz assim, quem dá para mostrar-se é vaidoso. É uma tentação, né, pessoal? Uma tentação praticar caridade assim, no anonimato, não saiba a vossa mão esquerda, o que dá a direita. Hoje, assim, ainda mais com as redes sociais, tão fáceis para serem usados, né? Se expor, aparecer, é tão fácil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado assim, porque às vezes, ao invés de eu estar desenvolvendo dentro de mim o amor ao bem, eu posso estar desenvolvendo a vaidade. Então, ao invés de eu estar edificando, construindo dentro de mim um homem de bem, eu posso estar desenvolvendo uma vaidade. E eu vou exemplificar isso daí. Em que momento que a gente pode perceber se o que está sendo realmente assim construído dentro de mim é uma caridade, um amor, ou se eu estou desenvolvendo a vaidade? E sabe quando é que a gente pode medir isso? No momento em que a tarefa que nós fazemos voluntariamente, gratuitamente, no momento em que recebemos uma crítica.
Às vezes nós somos criticados, ganhamos nãos, e às vezes somos afastados da tarefa, tiram a tarefa da gente e dão para outro. E nesse momento, se eu tiver espírito de caridade, quando eu sou criticado, o que eu penso? Meu Deus, estava fazendo errado, preciso melhorar, tenho que modificar. Eu me revisto de humildade, de simplicidade, e até agradeço, pessoal, muito obrigado, eu não estava vendo. Mas quando eu estou fazendo com vaidade, eu fico melindrado, eu fico afetado, eu até rompo, até há um rompimento nas minhas atividades e um afastamento das pessoas. Então, quando a crítica vem para mostrar que não está tão certo como a gente imaginava que estava, não está tão bom como a gente imaginava que estava, não está produzindo um efeito tão positivo, o que eu faço? Eu me lindo, eu fico bravo, fico nervoso, eu fico irritado. Então eu posso perceber nesse momento que o que está crescendo dentro de mim é a vaidade. Eu quero ser aplaudido, eu quero ser ovacionado, eu quero ser bem falado, eu quero ser bem visto. Mas a caridade não é assim, pessoal. Então isso aí é para a gente ir refletindo, né? Quantas vezes a gente fica afetadinho com a crítica, com uma discordância, com um pensamento contrário nosso, né? E o Emmanuel fala mais, sabe? Ele fala assim: quem dá para torcer o pensamento dos outros? Pessoal, nós convivemos. Muitas vezes, né? Eu estou falando de mim aqui, tá? Falando de mim aqui. Muitas vezes a gente quer que o outro pense do jeito que a gente pensa. Nós queremos que o outro use o nosso óculos, que ele enxergue as coisas pelo nosso ponto de vista. Então, se nós já temos o ponto de vista da imortalidade da alma, da reencarnação, nós queremos que as pessoas analisem tudo pelo ponto de vista da imortalidade da alma, da reencarnação. E muitas vezes nós queremos dobrar o outro. A gente argumenta com força, com inteligência, para dobrar o outro. E sabe como é que a espiritualidade enxerga essa postura nossa? Sabe como é que eles nos definem? Eles falam que isso é tirania. Nós somos tiranos. Quando nós, em nome da divulgação, quando nós achamos que estamos libertando o outro, forçando, violando a consciência, o livre-arbítrio, a vontade do outro, nós somos tiranos. Como que a gente pode perceber isso na nossa vida? Em que momento? Porque às vezes nós não somos com todos, às vezes é com uma pessoa, às vezes é com netinha, às vezes é com um filho nosso, né? Às vezes é com a esposa, com o esposo, o pai, a mãe. Às vezes não somos tiranos para todos, mas às vezes tem alguém que a gente é um pouquinho mais severo, mais rígido, não sei porquê, né? Às vezes a gente pega alguém para, eu vou dobrar essa criatura, e com essa criatura nós somos tiranos. E o tirano, né, a gente vai percebendo que ele caminha para a solidão, né? Porque ninguém gosta de estar com o tirano, ninguém gosta de não ser respeitado no seu ponto de vista, na sua liberdade. Nós queremos desenvolver individualidade. Nós queremos ser aceitos como nós somos. E nós queremos ser amados por completo, não por parte. Eu te amo porque você isso é bom, mas eu não te suporto porque... Não, eu quero que me queiram bem um pacote completo, com qualidades, defeitos, imperfeições. Então, às vezes, a gente desenvolve uma tirania, a gente às vezes é tirano. E quando a gente é tirano, a gente oferece ao outro a impaciência, né? Então você vai cortar o cabelinho lá nas regiões, nas comunidades mais economicamente limitadas, né? Porque o pessoal tem menos recursos financeiros, então cortar um cabelinho de graça lá ajuda muito. Mas se você está trabalhando esse ladinho tirano, você fica irritado com a criancinha que tem piolho. Eu corto o cabelo, mas criança com piolho não, né? Ah, eu corto o cabelo, mas tem que vir com o cabelinho limpo. Você começa a colocar condições e o teu trabalho, aí você vai ver uma hora que a tua filhinha
é menor que a do outro. Porque as pessoas querem identificar a verdadeira bondade. Aquela solidariedade que faz bem, né? Que ela não humilha, que ela não machuca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? Muito cuidado para observar com quem nós estamos sendo tirano. Porque eu acho que com todos nós não somos mais. Mas às vezes com um nós somos. E o Emmanuel diz também assim, ó: quem dá para livrar-se do sofredor? Você já deram rapidinho assim um dinheirinho, alguma coisinha que é para a pessoa ir embora? Pessoal, eu já fiz isso um monte de vezes. Eu faço isso ainda. A pessoa bate no meu portão lá 11 horas da noite, ela, pois não, tô precisando disso. Eu dou logo que eu quero dormir. E ele fala assim, que quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Então, se imagine só, ao invés de eu estar desenvolvendo dentro de mim um sentimento amor, que vai me desenvolver espiritualidade, resistência espiritual, forças, coragem, fé, esperança, eu começo a desenvolver dentro de mim displicência. Eu começo a lidar sem profundidade com a necessidade do outro. Eu não tenho treino, eu não tenho exercício para lidar com o sofrimento do outro. E aí eu vou me tornando assim, raso no meu casamento, no meu relacionamento com os filhos, no relacionamento com os parentes. Porque eu estou desenvolvendo dentro de mim displicência. Isso não é nada. Deixa para lá. Para que se preocupar com isso? Mas para o outro é importante. A pior dor do mundo é a minha dor. Então, quando está doendo, eu quero que me deem atenção. A dor do outro é a pior dor do mundo. Quando está doendo, quer atenção. Quer ser valorizado, respeitado. E é tão ruim, né? Quando as pessoas lidam apenas com displicência. Isso não é nada. Deixa para lá. E então vocês vejam só, por que eu estou falando tudo isso? Porque ao invés de eu desenvolver um sentimento bom, eu posso estar, mesmo me propondo a prática do bem, estar desenvolvendo dentro de mim vaidade. Às vezes eu posso estar desenvolvendo tirania, né? Posso estar desenvolvendo displicência. E o Emmanuel fala ainda que quem dá para exibir títulos, porque às vezes a gente quer ser rotulado, né? É filantrópico, aquele ali é caridoso. Eu já tive essas tentações, né? Nossa, como eu queria ser considerado caridoso. Aí depois eu entendi que eu era vaidoso. Porque caridoso não é fazer uma caridade. Caridoso é fazer 1, 2, 3, 4. É o compromisso com o bem o tempo todo. Para ter o título no mundo espiritual de caridade, meu amigo, eu preciso amar e amar muito. É preciso uma comunhão com o bem plena, absoluta. Então, quando a gente está preocupado em ter títulos, sabe como é que o mundo espiritual, em que categoria que eles nos colocam? Na categoria dos tolos. Eu vou citar um exemplo. Esse exemplo é muito conhecido, né? Vamos dizer que eu desencarno, né? Aí eu chego ao mundo espiritual e digo, quem é você? Eu sou o Cunha, presidente de centro espírita, palestrante, passista, médium. E sabe o que a espiritualidade vai dizer para mim? Grandes coisas. Grandes coisas. Ser palestrante, grandes coisas, ser presidente de centro espírita, grandes coisas. Eles podem me olhar como um tolo, porque eles simplesmente vão olhar para mim e ver se eu tenho luz ou não tenho. O que vai fazer minha luz? O que vai fazer aparecer luz em mim ao desencarnar? A minha luz vai ser proporcionada ao amor que eu tenho a Deus e ao próximo e a mim mesmo. É o que está dentro de mim que vai fazer brilhar a luz. Então, se eu passei minha vida inteira, ao invés de desenvolver o amor, a caridade dentro de mim, apenas tentando alcançar títulos, né? Eu entrarei no mundo espiritual como um tolo. Então é muito comum a gente ver, né, espíritos darem seus depoimentos dizendo: como fui tolo,
Que tolice a minha. Imagine, né? É como você desencarnar rainha e querer entrar no mundo espiritual rainha. Desencarnar presidente e querer entrar no mundo espiritual como presidente. Tolices. E quem dá para receber vantagens? Então nós vamos ver hoje alguns especialistas, né? Assim, sem crítica nenhuma, né? A gente vê assim na época das eleições, né? Que as pessoas, algumas pessoas para conseguirem um voto, elas se tornam muito bondosas, né? Elas doam bastante coisa, né? E é muito bom, ótimo, ajuda, né? Não estamos aqui para criticar, né? Mas tentar desenvolver um amor e compreensão, né? Mas quando a gente dá para receber qualquer tipo de vantagem, isso não é caridade, isso é ambição. Então é lógico que se eu tratar 10 pessoas bem, a chance de eu ser bem tratado é muito grande, né? A maioria vai me tratar bem. A gente não faz o mal a quem nos faz o bem. A gente faz o bem a quem nos faz o bem. Mas quando eu me torno assim um calculista, eu vou percebendo e para obter vantagens, isso é ambição, isso não é caridade. Parece um raciocínio difícil, mas se a gente começar a refletir, a gente vai vendo que a gente tem que fazer o bem por amor ao bem. A gente tem que ajudar alguém para ver o outro melhor. A nossa recompensa é ver o outro melhor. Alguém está chorando e a gente chega e pergunta, quer conversar? E a pessoa quer conversar. E ao final da conversa, ela está menos triste, menos insatisfeita. Esse é o pagamento. Naquele momento você serviu, foi útil a alguém. E quando a gente dá para humilhar, quando a nossa oferenda, o que nós damos humilha as pessoas. Isso é obra do maligno, porque o bem não humilha, o bem não degrine, o bem não fere, o bem não machuca, o bem levanta, ergue, o bem lhe produz forças, coragem, entusiasmo. Quem puxa para baixo é o mal. Não, o bem puxa sempre para cima, né? O bem puxa para cima. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Então, às vezes a gente fala, dá corda que a gente vai ver ele se enforcar. É um desconfiado. Às vezes nós queremos testar as pessoas, né? Mas por que isso, né? Se ela tem consciência e prestará contas a Deus. E quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. A caridade não é invejosa. É uma coisa muito interessante. Eu me lembro, quando eu era jovenzinho, nós fizemos uma campanha do frango. Aqui na região que eu moro, tem um rio, e haviam várias pessoas com dificuldades econômicas que moravam na beirinha desse rio. Elas tinham sérias privações econômicas. E aí tivemos a ideia de, no dia 24 de dezembro, darmos para cada barraquinho um frango congelado. Fizemos a campanha, arrecadamos um monte de frangos. Aí um rapaz lá na época, posso ir de Papai Noel, já que a gente vai dar aí uns presentinhos, que nós vendemos também muitos brindes assim, para dar uns presentes. Posso ir? Todo mundo aceitou, não pode ir. Aí um coleguinha tinha uma maquininha de tirar fotografia, né? Acho que não tem problema dizer o nome, né? Acho que todo mundo conhece, é aquela Kodak, né? Ela tirava as fotinhas em preto e branco. E ele falou, posso tirar umas fotinhas? Não, pode tirar, né? E fomos. E ele feliz tirando as fotinhas dele, cada presentinho, a pessoa, ele tirando. Aí saiu de uma casinha um rapaz, e nós estávamos dando lá os presentinhos para os filhinhos dele, e ele ficou muito feliz, muito agradecido, ganhou franguinha. E ele falou, posso tirar uma fotografia com o Papai Noel?
E nós dissemos, pode, cara, o senhor tem máquina? Tenho. E ele veio com uma máquina fotográfica que para aquela época parecia um telescópio da NASA. Ela tinha umas lentes assim, girava para cá, para lá, que ela ficava enorme. Então, meu amigo, com aquela câmerazinha pequenininha, tirando foto em preto e branco, aquele indivíduo com aquela câmera gigante lá, né? Aí ele falou assim, Cunha, você viu o tamanho da máquina fotográfica dele? Eu falei, vi, né? Que bonita, né? Cunha, eu não consigo ter uma daquela. Como é que ele tem? Eu falei, olha, deve ser um trabalhador, economizou, né? E comprou e realizou seu sonho. Ele deve estar, quem sabe ele não trabalha tirando fotografias, né? Aí eu falei, mas isso te afeta? Não, que me afetou, estou com vergonha aqui, né? Eu queria ter uma daquela. Ó, isso é inveja, né? A gente não veio aqui para ter ciúmes, para ter inveja, a gente não veio aqui para suspeitar, a gente veio aqui para treinar o sentimento de solidariedade, de fraternidade, de compaixão. Nós viemos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, mais humanos, mais compreensivos, mais respeitosos. Deixemos-lo em paz. E ele saiu, né? Aí olha só que interessante. Fomos a uma outra casinha, né? Batemos palma, fomos atendidos e dissemos, olha, estamos doando frango, vocês aceitam frango? O rapaz abriu o portão, entra aqui. E falou assim, claro que aceitamos. Um franguinho para um aperitivo vai muito bem, né? Ela falou, nossa, né? Nós imaginamos que o franguinho fosse a refeição principal, né? E ele disse que um aperitivo vai muito bem. E nos convidou para entrar. E ele estava com alguns amigos lá, uma grelha, carvão, e fazendo um churrasco delicioso. Aí nós olhamos aquele churrasco e falamos, nossa, lá em casa não vai ter esse churrasco não, né? E um coleguinha falou, Cunha, vamos embora. Vamos embora por quê? Cunha, eles estão comendo melhor que nós. Falei, olha, deve ser um grupo de trabalhadores, fizeram uma vaquinha, compraram carne e estão aí. A gente, quando se propõe a uma tarefa, a gente não faz escolhas. Nós vamos dar para quem tem mais, para quem tem menos, e se tiver mais que nós também vamos doar, não tem problema. Não tem problema nenhum. Né? Porque nós não podemos ser invejosos, né, pessoal? A gente um pouco a gente ainda, né? Mas a gente não pode alimentar. Então, às vezes, ao invés de eu estar trabalhando dentro de mim um sentimento tão elevado que é o da caridade, eu posso estar trabalhando vaidade, eu posso estar trabalhando tirania, eu posso ser displicente, tolo, e eu posso ser invejoso. Eu me recordo quando a gente dava sopa na rua e um dia havia um rapaz de terno e gravata para receber a sopa e uma companheira disse, Cunha, eu não vou dar para ele, eu não vou dar para ele. Mas por que você não vai dar para ele? Cunha, ele está mais bem vestido que nós. Eu falei, mas você não sabe a realidade dele. Eu tenho um amigo meu que quando ele fazia faculdade, ele comia pipoca, a janta dele era pipoca. Porque o salário dele dava para pagar a mensalidade da faculdade, não dava para comer. A gente não sabe a realidade dele, né? Deixa ele dá sopinha para ele. Não tem problema dele estar mais bem vestido que nós. Não é assim? Então, às vezes, até tem pessoas que vão usar a caridade para explorar o outro. Às vezes a pessoa é muito boa, mas ela está tirando mais do que ela dá. E o sentimento que ela está trabalhando dentro de si é o da delinquência. Então, seja, quantos cuidados a gente tem que ter, né? A gente tem que ter amor ao bem, mas tem que sondar o sentimento. Então, não está errado, olha, nenhum deles está errado. Não é isso. Mas eu digo que todos eles precisam ser melhorados. Então, nós não estamos ainda prontos para a caridade. Não estamos prontos. Não precisa ter conhecimento para fazer o bem. Mas a partir do momento que começa a fazer o bem, precisa estudar. Para ir descobrindo suas falhas, seus erros, seus pontos fracos e corrigindo. Porque no fundo, só justifica o que nós fazemos se o outro melhorar, se erguer, se levantar, se fortalecer, sair da doença, sair da pobreza, sair da ignorância, sair do seu sofrimento, do seu desespero.
E se nós podemos, de alguma forma, termos instrumentos para isso, que maravilha, porque todos nós também precisamos ser amparados para sair das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições. Então é tão bom quando nós somos bem cuidados, bem amparados, bem socorridos, e nós também queremos ser bons amparadores, bons cuidadores, bons socorristas. Mas nós não podemos abrir mão do aprendizado teórico, coletivo, mas também o aprendizado íntimo, identificando. Porque o trabalhador apanha da vida. Paulo de Tarso era preso, era açoitado, expulso, mas não desistia do bem. Porque nós não podemos desistir da caminhada do bem, nunca. Nem que apanhe, nem que sofra. Então, meus irmãos, essas são reflexões, né? O nosso amadurecimento, o nosso crescimento, para desenvolvermos mais o amor compreensão, o amor respeito, o amor fraterno, solidário. Que Deus nos abençoe. Muito. Cada lar, cada mente, cada coração, para que nós possamos continuar essa nossa caminhada de iluminação e de aperfeiçoamento. Que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.